O mistério de Elisa Lam. O caso que nem a polícia conseguiu explicar. Imagine entrar em um elevador e sentir que algo está te observando. Você aperta os botões e espera as portas se fecharem. Mas o elevador não se move. As portas continuam abertas como se o tempo tivesse parado. Lá fora, o corredor vazio parece te encarar. Agora imagine que esse é o seu último momento registrado com vida. Foi assim que o mundo viu Elisa Lam pela última vez. No dia 31 de janeiro de 2013, a jovem canadense de 21 anos desapareceu misteriosamente em Los Angeles. Ela estava hospedada no Hotel Cecil, um prédio antigo, elegante por fora, mas carregado de histórias sombrias. Seria apenas mais uma parada em sua viagem pela Califórnia. Uma jornada que ela vinha compartilhando alegremente em seu blog pessoal. Mas em poucos dias, essa viagem se tornaria uma tragédia inexplicável. Quando a polícia foi chamada, o caso parecia simples. Uma turista desaparecida. Sem sinais de luta, sem rastros, mas as câmeras do hotel revelariam algo que ninguém conseguiria esquecer. No vídeo, Elisa entra em um elevador. Ela pressiona vários botões, mas o elevador permanece imóvel. Por alguns segundos, ela parece apenas confusa. Depois assustada. Sai, volta, se esconde em um canto. Olha para fora. Gesticula como se conversasse com alguém invisível. Em certo momento, seus movimentos se tornam quase dançantes, mas sem ritmo, sem lógica. Depois ela desaparece do corredor e nunca mais é vista. Essas imagens se tornaram um dos vídeos mais perturbadores da internet. Milhões de pessoas assistiram, analisando cada gesto, cada olhar. Seria medo, delírio, ou algo que as câmeras não conseguiram registrar? A verdade é que o comportamento de Elisa parecia impossível de explicar. E foi aí que o mistério começou. 2 semanas se passaram sem respostas, até que hóspedes começaram a reclamar da água. A pressão estava fraca. O gosto era estranho. Alguns diziam que saía escura. Um funcionário subiu até o topo do prédio para verificar os tanques de abastecimento. Ao abrir a tampa de ferro, ele viu o que ninguém jamais deveria ver. O corpo de Elisa Lam estava ali dentro, boiando na água que abastecia todo o hotel. A notícia chocou o mundo. Como uma jovem poderia acabar dentro de um tanque d'água de 4 metros de altura, com tampa pesada e acesso restrito, sem que ninguém percebesse? O laudo médico apontou afogamento acidental, mas os detalhes não batiam. Nenhum sinal de violência. Nenhum indício de drogas. E níveis baixíssimos de remédios para bipolaridade, o que poderia indicar que ela havia parado de tomar a medicação. Mas mesmo assim, como ela chegou até lá, as portas de acesso ao telhado estavam trancadas. Qualquer tentativa de entrada dispararia o alarme, e ninguém ouviu nada. Os investigadores tentaram reconstruir seus passos. Elisa estava viajando sozinha. Nos dias anteriores, hóspedes notaram que ela falava sozinha, deixava bilhetes estranhos e agia de forma desorganizada. Ela havia sido transferida de um quarto coletivo para um quarto individual, depois de causar desconforto em outras pessoas. Mas nada indicava que ela seria capaz de escalar até o topo e entrar sozinha em um tanque fechado. Quando o caso veio a público, a internet se dividiu. Uns acreditavam que ela sofreu um surto psicótico, outros que foi assassinada. E havia quem jurasse que o vídeo do elevador mostrava algo sobrenatural. Os movimentos dela, o olhar vazio, a forma como o elevador parecia travado, tudo parecia uma coreografia do impossível. E então, a internet fez o que faz de melhor. Mergulhou nas teorias. Uma das mais famosas ligava o caso ao filme Dark Water, lançado 8 anos antes. No filme, uma menina desaparece e seu corpo é encontrado dentro de um tanque d'água no topo de um prédio. A água escura, o hotel antigo, até a cor do casaco da menina do filme, tudo parecia coincidir. Seria coincidência ou algo mais? Outros foram mais longe. Disseram que Elisa Lam foi vítima de um ritual. Os gestos dentro do elevador seriam sinais de invocação, e o tempo que ela permanece ali representaria uma sequência simbólica. Houve até quem afirmasse que o Hotel Cecil é um portal espiritual. E de certa forma, não é difícil entender por quê. Desde sua inauguração em 1927, o hotel acumulou uma lista impressionante de tragédias.
Suicídios, assassinatos, desaparecimentos e até serial killers que se hospedaram ali, incluindo Richard Ramirez, o Night Stalker. Era como se o lugar tivesse uma energia própria, um campo invisível que atraía o caos. E Elisa Lam acabou entrando exatamente nesse ponto de convergência entre a realidade e o inexplicável. O relatório final da polícia dizia: afogamento acidental. Mas quem conhece o caso sabe que essa conclusão parece rasa demais, porque o tanque era alto demais, o acesso era restrito demais e o comportamento dela enigmático demais. Nem mesmo a Netflix, anos depois, conseguiu dar uma resposta definitiva. No documentário sobre o caso, a teoria mais aceita é a de que Elisa usou uma escada externa para chegar ao topo e, em surto, entrou na água por conta própria. Mas essa explicação levanta ainda mais perguntas. Por que tirar as roupas? Por que a tampa estava fechada? E por que ninguém a viu subir? No meio de tudo isso, o vídeo do elevador continuava viralizando. Milhões de pessoas viam e reviam, tentando encontrar algo que os investigadores não viram. Alguns diziam que conseguiam ouvir sons estranhos, outros que a sombra no fundo do corredor se movia. Mas talvez o mais perturbador seja perceber que o olhar de Elisa, aquele olhar confuso e vulnerável, parecia pedir ajuda, como se ela soubesse o que estava por vir, mas ninguém mais soubesse ver. Ao longo dos anos, Elisa se tornou um símbolo. Para alguns, uma vítima do abandono e da falta de apoio à saúde mental. Para outros, uma prova de que o inexplicável ainda existe, e às vezes se manifesta nos lugares mais improváveis. Seu caso se transformou em uma mistura de documentário e lenda urbana. E o Hotel Cecil, hoje rebatizado, continua de pé, com corredores vazios, histórias não contadas e uma sombra que parece nunca ter ido embora. Mas há algo ainda mais profundo nesse caso. A história de Elisa Lam não é apenas sobre o mistério de sua morte. É sobre o mistério da própria mente humana. Sobre o que acontece quando a realidade começa a se fragmentar e o medo se mistura à imaginação. Quando você está sozinho, em um lugar estranho, e o mundo começa a parecer um reflexo distorcido de si mesmo. Elisa deixou um último registro em seu blog. Ela escreveu: "Você sempre precisa saber quando o suficiente é o suficiente." Talvez ela estivesse falando de si mesma. Talvez estivesse tentando dizer algo que ninguém entendeu a tempo. E é aí que esse caso se torna mais do que um mistério policial. Ele se torna um espelho, um lembrete de que todos carregamos nossos próprios abismos internos. E às vezes, basta um passo em falso para cair neles. Agora, a pergunta é: você acredita que Elisa Lam foi vítima de um acidente? De algo sobrenatural ou de algo que nunca foi revelado? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez a resposta esteja entre as suas palavras, e não nos relatórios da polícia. Inscreva-se no Abismo Visual e mergulhe mais fundo nas histórias que o mundo prefere não enxergar. Porque às vezes o verdadeiro terror não está nas sombras, mas naquilo que já foi real.